Todo mundo ligado. Olá, aqui é o professor Eduardo. Nós estamos aqui para resolver uma questão do PAS da primeira série da edição de 2011, a questão 24 do gabarito 1. Vamos ler o enunciado. Um objeto é lançado do solo, origem, verticalmente para cima e retorna ao solo após k segundos. A altura que esse objeto se encontra do solo em metros, em relação ao tempo t em segundos, é dada pela função f, cujo domínio é o intervalo fechado que vai de 0 a k, e o contradomínio são os números reais, definida por f de t igual a 40t menos 5t², ou seja, uma função quadrática, em que f de 0 corresponde à sua altura no instante do lançamento. A esse respeito, considerando seus conhecimentos sobre funções e sobre cinemática e desprezando a resistência do ar, assinale o que for correto. Então esse é um exercício interdisciplinar que envolve conceitos de física e de matemática. Na parte da física devemos ter o domínio sobre a cinemática, sobre as equações da cinemática, e na parte da matemática devemos ter o domínio a respeito das funções, especialmente aqui a função quadrática. Para descobrirmos o valor do k pedido na alternativa 01, devemos pensar que k corresponde a um instante de tempo em que o objeto retorna ao solo, uma vez que o domínio da nossa função é um intervalo que vai de 0 a k. Fisicamente, nós devemos interpretar como um instante em que o objeto deixa o solo até o instante em que o objeto retorna ao solo. Se o objeto retorna ao solo, devemos fazer com que a altura seja 0. Como a altura é representada pela função f, devemos igualar a função f a 0. Como a função f ela tem o formato 40t menos 5t², teremos que resolver uma equação de segundo grau. Vai ser mais simples se nós dividirmos essa equação de segundo grau por menos 5. E teremos o seguinte: t² menos 8t igual a 0. Colocando em evidência o instante de tempo t, teremos t vezes t menos 8 igual a 0. Esse produto será 0 apenas se t for 0 ou t menos 8 for 0. Assim teremos t igual a 8 segundos. Então encontramos dois resultados. T igual a 0 gera um resultado esperado, é o instante em que o objeto é lançado, portanto ele está no solo, e o instante de 8 segundos corresponde ao instante final, ao momento em que ele retorna ao solo. Portanto, de fato, como k corresponde ao último instante, k igual a 8. Agora, para resolver a 02, com esses dados que nós temos, é possível fazer um esboço do gráfico para tornar a resolução da 02 mais fácil. Se esboçarmos o gráfico dessa função, primeiro, sabemos que é uma função de segundo grau, portanto, ela terá o formato de uma parábola. Como percebemos que o coeficiente que acompanha o termo t² é negativo, será uma parábola com cavidade voltada para baixo, e cujas raízes são 0 e 8. Uma vez que igualamos a função a 0, obtivemos esse resultado na alternativa 0,1. Como a nossa função só faz sentido entre 0 e 8 segundos, na verdade o nosso gráfico é um arco de parábola, que vai de 0 em t até 8. T dado em segundos. Para dizermos se a função é injetora ou não, podemos usar aquela regrinha que diz: uma função será injetora quando, para diferentes valores de x, tivermos valores diferentes da função relacionados. No gráfico é mais fácil de ver se traçarmos retas horizontais ao longo do nosso gráfico. Percebemos que, traçando uma reta horizontal pela parábola, essa reta passa por dois pontos, o que significa que para o mesmo y, ou o mesmo valor da função, nós temos diferentes valores de tempo. Ou seja, como a reta horizontal corta a parábola em mais de um ponto, a função não é injetora. A 02 é falsa. Na alternativa 04, para calcularmos a altura máxima atingida pelo objeto, podemos aproveitar o resultado gráfico obtido na 02 e pensar no seguinte: é fácil verificar pelo gráfico que a altura máxima ela será atingida em 4 segundos. Podemos afirmar isso pela simetria que a parábola tem. Ou seja, em 4 segundos, teremos aí a altura máxima atingida. Ou seja, para calcularmos essa altura, basta que substituamos o valor de 4 segundos na função f.
Então nós teremos a função f para t igual a 4 segundos igual 40 vezes 4 menos 5 vezes 4 ao quadrado. E aí teremos 40 vezes 4, 160, menos 5 vezes 16. Ou seja, 160 menos 80, 80 metros. Como a alternativa afirmava ser de 100 metros de altura máxima, ela é falsa. Para 0,8, em que devemos verificar se no intervalo de 0 a 4 segundos a função é crescente ou decrescente. Mais uma vez, aproveitando a resolução gráfica, podemos perceber que de 0 até 4 segundos, temos a parábola, o gráfico da função, crescendo. Né? A partir de 4 segundos, quando é atingida a altura máxima, a função começa a decrescer. Portanto, verdadeiro, a função é crescente de 0 até 4 segundos. A alternativa 16 nos pede o conjunto imagem dessa função. Bom, mais uma vez, pelo gráfico esboçado, percebemos que os valores de y variam de 0, ou melhor, da função, da altura do objeto, esses valores variam de 0 até os 80 metros que encontramos anteriormente na altura máxima. Ou seja, o nosso conjunto imagem é um intervalo que vai de 0 até 80. De fato, esse intervalo está contido no intervalo que vai de 0 até infinito. Simbolicamente, podemos escrever: o intervalo que vai de 0 a 80 está contido no intervalo que vai de 0 até infinito. Portanto, verdadeira 16. Então, essa foi a resolução do exercício. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Até uma próxima.